As Forças Armadas do Brasil vão ajudar o Nicolás Maduro a libertar Porto Rico dos Estados Unidos? Pelo menos foi a declaração feita por Nicolás Maduro durante um evento no último final de semana. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e este é o Boletim Pega Box desta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Durante o último final de semana, o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, cogitou, insinuou, talvez falou em tom de brincadeira, enfim, o uso das Forças Armadas do Brasil para libertar Porto Rico lá dos Estados Unidos. Nós já tivemos uma reação oficial da governadora de Porto Rico. Mas antes, veja o momento em que Nicolás Maduro fez essa declaração em um vídeo já devidamente legendado, onde os créditos vão para o portal Metrópolis. Veja. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico. Y la lograremos, Brennan. Con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima ir al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? ¿Ah? Sem tom de brincadeira ou não, Nicolás Maduro conseguiu colocar as Forças Armadas brasileiras neste contexto, aí na sua declaração. Até o momento da gravação deste boletim do Pega Vox, não temos um posicionamento oficial do governo brasileiro em relação às declarações de Maduro. O ditador venezuelano também, no último fim de semana, sugeriu a possibilidade da criação de um exército em conjunto com Cuba e Nicarágua, uma frente desses três países, o que seria uma espécie de OTAN do Caribe, então formada justamente por Nicarágua, Cuba e Venezuela. Chama atenção que ele não tenha incluído, pelo menos por enquanto, Colômbia e Brasil. Como eu disse, não demorou muito e as reações lá em Porto Rico foram rápidas. E nós temos aqui uma declaração, que eu vou ler agora, da governadora de Porto Rico, Jennifer González, que publicou o seguinte, abre aspas, o ditador venezuelano Nicolás Maduro pediu uma invasão de Porto Rico, uma ameaça aberta aos Estados Unidos e à nossa segurança nacional. Enviei uma carta ao presidente Trump, confiando que seu governo responderá rapidamente e deixará claro para o narco-regime de Maduro que os Estados Unidos protegerão a vida e a soberania americana e não se curvarão a bandidos mesquinhos e assassinos. Fecha aspas para Jennifer González. Aqui um detalhe, Joe Biden ainda é o presidente dos Estados Unidos, mas ela ignorou solenemente o Joe Biden e mandou o recado para Donald Trump, junto com uma carta oficial assinada por ela, então, ao presidente Donald Trump pedindo que ele intervenha na questão. Ainda não temos também uma resposta de Donald Trump à carta da governadora Jennifer González. Um rápido parênteses, vale lembrar que Porto Rico tem um status perante a nação americana de Estado dos Estados Unidos. Eles não podem eleger presidentes, Porto Rico não tem um número de delegados, por exemplo, como tem a Flórida ou a Pensilvânia, mas eles têm um status de Estado americano. Isso por conta de acordos lá no começo do século XX que foram feitos. Então, neste caso, é por isso que a governadora de Porto Rico manda a carta a Donald Trump. Realmente, o ano de 2025 começou agitado na geopolítica, e não estamos nem na metade aí, praticamente, do mês de janeiro. Por isso, eu gostaria de recomendar a você que quer aprender a falar inglês, a conversar inglês, não só a entender o idioma, mas a conversar em inglês, o curso da B-Way, e eles estão com a promoção de férias agora em janeiro. São 12 prestações de R$ 39,70 ou um pagamento à vista de R$ 397,01. É uma baita promoção, eu recomendo o método deles de conversação, para você conversar em inglês, não só entender, mas também conseguir se expressar em inglês. Óbvio que isso leva tempo, mas o método deles é muito eficaz. A B-Way aqui é uma parceira do Pega Vox, então considere a possibilidade de se inscrever ainda hoje lá no curso de inglês da B-Way, tá certo?
As declarações de Nicolás Maduro acontecem em um momento muito delicado para as relações diplomáticas da região, da América Latina, Caribe e América do Sul. Vale lembrar que nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, a administração Biden retirou o nome de Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. Isso, junto à fala de Maduro, acaba trazendo os holofotes para a administração Lula. No caso de Cuba, uma reportagem da emissora CNN lá dos Estados Unidos, que através de suas fontes dentro da administração Biden, conseguiram a informação de que Lula pediu diretamente a Joe Biden que retirasse o nome de Cuba desta lista. A decisão em si de Joe Biden deixou a base de latinos do Partido Republicano bastante revoltada, e nós tivemos declarações, inclusive ontem, de que essa medida deve ser revertida o quanto antes. Mas a comunidade latino-americana ficou muito decepcionada com a decisão de Biden. Decisão essa influenciada por Lula. Lula que até o momento não se pronunciou sobre essa questão do Maduro cogitar o uso de forças armadas para liberar Porto Rico. Lembrando que em poucos dias Donald Trump será o novo residente da Casa Branca. E todas essas questões ganham aí forma para um eventual, melhor dizendo, início de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, bem delicado agora com a mudança de governo lá na terra do tio Sam. É como um quebra-cabeça que vai montando as peças, e se Lula realmente teve esse papel tão importante para que os Estados Unidos tomassem, melhor dizendo, a administração Biden tomasse essa decisão sobre Cuba, com certeza a base latina ali do Partido Republicano também vai ficar de olho nas atenções relacionadas aos movimentos geopolíticos de Lula no continente. Os ingredientes estão todos aí para mais um imbróglio diplomático envolvendo o Brasil, não bastasse com Israel, como podemos já antecipar, muito provavelmente com os Estados Unidos também. Chegou a hora de revelarmos qual será a palavra do vídeo de hoje, ou frase. Aquela palavra que você vai escrever na seção de comentários deste vídeo, vai ajudar no engajamento do PegaVox e do vídeo em si, e vai ganhar um like do PegaVox, tá certo? Maduro fala em liberar Porto Rico, mas o que todos querem mesmo é uma Venezuela livre. Portanto, escreva aí na seção de comentários Venezuela livre, em solidariedade também aos nossos amigos venezuelanos, tá certo? Venezuela livre é a palavra de hoje. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e este foi o Boletim PegaVox desta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência.